é a razão de estarmos juntos aqui, será sempre a grande razão e nós queremos celebrá-lo com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que o Senhor nos permite ser e viver, experimentar, louvá-lo e bendizer o seu santo e bendito nome. Queremos abraçar a todos nesta manhã com muito carinho, com muita alegria. Para os que nos visitam, não sei se temos alguém pela primeira vez, para os que nos visitam, dizer que estão em casa. Os nossos recepcionistas têm lá atrás um pequeno folheto com a apresentação da igreja, os contactos e também, se desejarem deixar os vossos contactos, será alegria para nós. Para os que nos visitam, mas não é a primeira vez, obviamente o abraço é igual. Pastor Macaia e família, que bom ter-vos cá, que bom rever-vos. Eu tenho uma memória do Pastor Macaia que remonta ao século passado e ao milénio passado, não é? Porque a memória que eu tenho dos meus acampamentos de adolescente e de júnior tinha presente sempre o Pastor Macaia, que sempre estava presente e que sempre marcou a minha vida, e é uma alegria tê-lo cá e podermos abraçar outra vez. E obviamente à restante família, são todos muito bem-vindos. Restantes amados, é muito bom estarmos novamente juntos para louvarmos e bendizer o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Celebramos sempre com alegria também, é a razão para o fazermos, lembrar aqueles que o Senhor abençoa com mais um ano de vida. E esta semana, a nossa irmã Júlia Gomes celebrou o seu aniversário, a nossa irmã Helena também celebrou o seu aniversário, a Mira também, a Mira que já não está em Lisboa, não vemos há muito tempo, a irmã Trindade também. Bom, são vidas que nos dão muita alegria, pelas quais nós celebramos, e por todas elas nós celebramos ao Senhor com gratidão e oramos para que o Senhor continue a derramar sobre cada um de vós as bênçãos lá do alto. Amados, esta semana foi uma semana diferente, um grupo significativo, aliás, o nosso grupo era o grupo mais presente, com mais número de presenças lá no retiro de pastores vocacionados e seminaristas. Joel, temos aí uma foto, a foto é tudo gente bonita, mas acho que foi unânime, a nossa igreja era o grupo mais bonito que lá estava. Mas tínhamos um bom grupo lá, também com a ajuda da Joana e da Maria Clara, cuidando das crianças. Foi um tempo muito, muito abençoado. Muitos irmãos, estando lá nós juntos, mandaram um abraço. Tínhamos 30 pastores com famílias, crianças, creio que 7 vocacionados e seminaristas, portanto irmãos que estão em breve também a servir no reino. Um tempo muito abençoado. Agradeço as orações e foi de facto um tempo de grande bênção para todos nós. Entretanto, a vida da igreja continua, os seus recursos disponíveis também. Hoje mesmo de manhã já tivemos a nossa Escola Bíblica Dominical a funcionar. Todos estão convidados às 10 horas pela manhã. Estamos aqui na melhor escola do mundo para podermos aprender e estudar a Palavra de Deus. Quarta-feira continuamos a considerar os encontros de Jesus. Vamos terminar esta sequência, entretanto, porque já vamos em 34 semanas de encontros com Jesus. É uma longa caminhada, mas tem sido muito abençoador. Quarta-feira, querendo o Senhor, terminamos, ou melhor, em breve terminaremos esta sequência, mas ainda continuamos a considerar estes encontros de Jesus para estudar, considerar e aprender através deles. A nossa cesta básica precisa da vossa colaboração. O processo é simples. No placar do lado direito tem umas etiquetazinhas com bens que precisamos para a nossa cesta. Os irmãos podem retirar as etiquetazinhas e depois, querendo e podendo, debaixo da escada da galeria tem a nossa cesta que receberá com muita alegria aquilo que os irmãos puderem trazer para que possamos também abençoar vidas que precisam. Então, por favor, possam também desta forma ajudar e ser parte da missão da igreja. Hoje, a seguir ao culto, temos o nosso almoço convívio, todos estão convidados. Se faltar a comida vai ser uma alegria, mas acho que não falta, mas partilhamos a mesa e vai ser sempre muito bom podermos fazê-lo. Então será uma oportunidade para convívio que certamente nos dará muita alegria. No próximo domingo, amados, eu queria muito desafiar a igreja. O próximo domingo temos no nosso calendário participar numa das ofertas da cooperação da Convenção Batista Portuguesa, que eu tenho como das mais importantes e às vezes a menos falada.
é uma oferta que anualmente as igrejas levantam para apoio a igrejas. Qual é a funcionalidade deste fundo e destas nossas ofertas? A Convenção, no seu rol de igrejas, tem algumas igrejas que, sem ajuda, não podem ou ter salário para o pastor, ou ter dinheiro para a renda da casa. Não estamos a falar de missões é outro departamento, portanto, através do departamento de missões nós apoiamos o início de novas igrejas e de projetos missionários, mas o fundo de apoio a igrejas é um fundo que tem exatamente esse objetivo, ajudar e possibilitar que igrejas sem recursos financeiros possam também ter esses recursos, através, muitas vezes, do salário do pastor, outras vezes também através de valor para a renda das instalações. Então, esta é uma oferta que eu queria muito desafiar os irmãos a participar. Nós, na nossa igreja, sempre o temos feito, sempre temos participado, e ficamos gratos ao Senhor pela possibilidade de podermos ser bênção. E mesmo agora esta semana, quando estávamos lá no retiro e conversando com alguns pastores, alguns irmãos de algumas igrejas, perceber a importância de nós podermos ser desta forma bênção no reino, na nossa nação, para que igrejas locais possam estar com a porta aberta, com ministérios a serem desenvolvidos em muitas das cidades que, sem o apoio da Convenção, isso não seria possível. Então, por favor, orem sobre o assunto. Próximo domingo entregaremos esta oferta e certamente o Senhor abençoará as nossas vidas e, através das nossas vidas, o reino. Vamos orar, amados. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Telmo, por favor, que possa vir orar por nós. Enquanto o irmão Telmo vem, eu ia desafiar os irmãos. Hoje temos alguns visitantes, temos alguns irmãos que nos visitam, outros que já não víamos há algum tempo, e se calhar precisamos de dizer a esses irmãos que estamos gratos e felizes pela sua vida, não é? Podem cumprimentá-los, podem dizer que são bem-vindos, que somos gratos pela vossa presença, e entretanto os irmãos desta vez ficaram muito parados. Eu não sei o que é que se passa. Normalmente, quando nós promovemos isso, gera-se aquela santa confusão, mas hoje ficaram muito parados. Não sei o que é que se passa, irmão Telmo. Os irmãos ficaram assim um bocado. Não, podem dizer que são bem-vindos, que é uma alegria ver-vos. Os irmãos hoje não se mexeram tanto como é habitual, mas depois, no fim, vão ter a oportunidade ainda de o fazer. Temos tantas razões pelas quais precisamos de buscar e depender do Senhor em oração. Aliás, cada uma dessas pessoas que os irmãos agora cumprimentaram é uma boa razão. Precisamos de orar uns pelos outros. O Senhor sabe a condição em que aqui chegamos. Ele conhece melhor do que ninguém isso, e, portanto, nós queremos nos entregar aos cuidados, à intervenção do Pai, pela sua santa, poderosa e soberana intervenção. E, portanto, cada um de nós é uma boa razão. Mas lembramos, o irmão Arsénio teve um percalço, caiu, fraturou a clavícula. Vamos orar por este nosso querido irmão, neste momento também difícil. Este percalço se torna ainda mais doloroso. Vamos lembrar em oração o irmão Arsénio e também aqueles que ajudam e que fazem parte deste processo de minimizar as necessidades. Então vamos orar pelos nossos irmãos. A Paula hoje deveria estar a dirigir o louvor. Ela preparou, ensaiámos, mas passou mal e não pôde vir. Vamos orar por ela também, para que o Senhor possa melhorar e possa cuidar da sua vida. Lembramos a nossa lista de irmãos de oração, pelos quais nós sempre oramos, e às quartas-feiras fazemos-lo, mas fazemos-lo também no nosso tempo de oração. Vamos lembrá-los, que os nossos irmãos que precisam do cuidado do Pai. Vamos orar por este mundo. Este mundo, nós falávamos isso na escola dominical hoje de manhã. A maior necessidade do mundo dos nossos dias não é dinheiro, não é petróleo. A maior necessidade é Jesus. Um Jesus que traga paz, um Jesus que traga harmonia, um Jesus que traga amor, que rejeita a violência. E nós vivemos num mundo onde infelizmente, em tantos lugares isso não é verdade. Então, vamos orar pelos líderes, por aqueles que têm a responsabilidade, que o Senhor tenha misericórdia e graça pela vida de cada um deles, e que nos faça a cada um de nós também agentes deste amor, que possamos ser agentes de transformação através do amor de Cristo nas nossas vidas. Amém? O irmão Telmo vai orar por nós. Vamos orar juntamente. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças, Senhor, porque nos dás o privilégio de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor.
Damos-te graças porque o podemos fazer em liberdade, porque Tu tens dado paz ao nosso país, ao nosso povo, Senhor. Sabemos que isto não acontece em todo o mundo, Senhor, mas por isso estamos gratos e Te damos bênção. Agradecemos as Tuas bênçãos que diariamente derramas sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado. Ó bendito Pai, Tu sejas com a nossa igreja, que sejas com cada membro em particular, sejas com aqueles que estão necessitando da Tua ajuda, do Teu conforto, Senhor, com aqueles que estão em idade avançada, Senhor, que Tu possas estar com eles, consolando-os e aliviando os seus sofrimentos, Senhor. Também com aqueles que estão doentes. Tu sabes e conheces cada um em particular, Senhor. Que o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua paz esteja com eles, Senhor. Que Tu possas abençoar este culto que Te vamos tributar, Senhor. Que possamos sair daqui mais cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. E que em todo momento nos possamos amar uns aos outros, como Tu nos amaste, Senhor. Graças pelo Teu exemplo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, por aquilo que Tu tens feito na vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa e dirige todas as coisas, pois isto tudo Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém e amém. E nós vamos continuar de pé, louvando o nosso Deus. O Grupo Louvor vai nos dirigir neste tempo. Fazer a leitura de uma passagem de 1 de Crónicas 29, não está ali escrita, é a 1 de Crónicas 29, dos versículos 10 ao versículo 13, que diz o seguinte: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém, amém, amados. Nós vamos celebrar este Jesus, Ele que é o leão da tribo de Judá, Ele que é aquele que quebrou tudo aquilo que nos separava da intimidade com o Pai, Ele que de facto é a nossa força em tempos de fraqueza, de necessidade, Ele que é de facto a razão de nós podermos ter uma vida que consegue experimentar e evidenciar algo que ao ser humano normal é impossível. Lembrávamos isso hoje quando pensávamos e considerávamos a forma como vivemos este amor. É por causa de Jesus. Nós vamos juntar as nossas vozes e vamos celebrá-lo como Ele é digno de ser celebrado. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de
alguns momentos enquanto também nos preparamos para continuarmos, e de facto vamos continuar a louvar e a bendizer o nosso Deus. Ele continua a ser digno de todo o louvor, de toda a nossa adoração, e nós queremos fazer em toda a dimensão da nossa experiência de caminhada com Ele. E vamos fazê-lo lembrando, através de um coro, aquela que é a maior e mais sublime razão para o adorar e para o celebrar. É porque na cruz fomos abençoados, fomos regenerados, fomos perdoados. Na cruz alcançámos uma nova vida. Ele quebrou tudo aquilo que nos separava de Deus e agora podemos estar aqui a cantar, a celebrá-lo, porque a sua obra na cruz redentora nos dá essa graça. E por isso teremos sempre razões mais do que suficientes para o adorar. Mas queremos ao mesmo tempo fazer também através das nossas ofertas. Elas são expressão muito prática da nossa resposta de gratidão ao Senhor, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, na medida em que o Senhor também nos dá a graça de podermos ser incluídos na sua obra através da nossa resposta de adoração também com as nossas ofertas. E este é um motivo de alegria, de gozo, de gratidão, que todos aqueles que desejarem fazer nesta hora o façam e que o possam fazer com o único motivo pelo qual o Senhor quer que o façamos, é de gratidão, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Então vamos juntar as nossas vozes, vamos celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz e vamos também celebrá-lo com as nossas ofertas. Criações e de todo o poder, além do homem.
esqueceremos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E estamos aqui perante Ti para louvar, para honrar o Teu nome, para celebrar este amor sublime com que nos tens amado. E estamos aqui para, mais uma vez, com os nossos olhos colocados na cruz, louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. E queremos-lo fazer com tudo aquilo que Tu nos permites expressar da nossa vida. E o nosso desejo e o nosso clamor perante Ti é que nos nossos corações Tu possas encontrar a verdade, a autenticidade de tudo aquilo que estamos aqui a entregar e a expressar nesta hora. Os nossos corações transformados, tocados por este amor do Senhor Jesus naquela cruz por nós. E Pai, que cada ato nosso, ou seja, as nossas ofertas, o nosso cantar, ó Pai, tudo aquilo que Te entregamos nesta manhã aqui, possa realmente honrar e glorificar o Teu nome e este amor por nós, um amor sem limites. Muito obrigado, Pai querido, porque Tu olhas para nós e não há barreiras para agires e para tocares as nossas vidas. E nós somos gratos, porque Tu nos encontraste a cada um de nós e Tu nos amastes e por isso aqui estamos nesta manhã. Pai, muito obrigado por esse amor. Aceita a nossa gratidão, mais uma vez te pedimos, e faz-te presente nas nossas vidas, nos nossos corações, nesta hora, neste tempo aqui que estamos na Tua presença, e que tudo seja para a honra e louvor do Teu santo nome. Oramos tudo isto neste nome absolutamente maravilhoso e sublime de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amados, eu vou pedir às crianças para virem à frente. Estava eu a orar, a partilhar em oração que agradecemos o facto do Senhor Jesus fazer tanta coisa por nós. E nós hoje vamos cantar um corinho que fala de uma pessoa a quem Jesus teve uma atenção especial, porque Jesus voltou-se para ele e falou com ele e falou diretamente. Eu não sei o que é que se passa com as nossas crianças, mas podem vir porque hoje vêm todos à frente mesmo, está bem? Os maiores, os mais pequenos, hoje vêm todos porque de seguida nós queremos ter um tempinho muito especial com as nossas crianças e não só com as nossas crianças. Não está aí à frente a letra porque eu acho que vocês sabem. Não sei se eles conhecem esta. Se não sabem, os mais adultos vão ensinar hoje. Olha, se calhar hoje os adultos é que vão vos ensinar uma música, está bem? Se vocês não souberem. Mas todos sabem quem foi Zaqueu, não sabem? Era um senhor que tinha problemas de visão, não via a Jesus, não é? Qual era o problema de Zaqueu? Era baixinho, pois. O problema dele não era de visão, o problema é que era baixinho. Depois tinha pessoas à frente dele e ele não conseguiu ver Jesus, não é? Mas nós celebramos aquilo que aconteceu na vida daquele Zaqueu que o Senhor Jesus quis encontrar. Eu, sinceramente, eu acho que este coro falta-lhe alguma parte de letra, não é? Não vou pôr em causa o autor, mas eu creio, Pastor Macai, eu acho que este coro a gente cantou lá muitas vezes lá no acampamento, eu acho que sim, mas ainda assim eu acho que faltaria um pouquinho mais para também celebrarmos aquilo que aconteceu lá em casa, não é? Mas nós sabemos o que é que aconteceu lá em casa. Jesus foi comer a casa dele e houve uma revolução na vida dele. Jesus deu-lhe salvação, ele encontrou Jesus, foi salvo pelo Senhor Jesus e transformou a vida dele. E ele continuou a ser um homem baixo, ok? Ele continua a ser um homem baixo, mas agora era um homem baixo que amava ao Senhor Jesus. Então nós vamos cantar. Vamos fazer uma experiência. Os adultos vão tentar, vão cantar uma vez e depois vocês, se quiserem, juntam, está bem? Vamos fazer ao contrário hoje, está bem? Vocês veem se os adultos sabem cantar esta música ou não. Vou só dizer-vos a letra, está bem? É uma letra muito fácil. Vocês, como não estão a ver e não têm aí, uma letra muito fácil. Diz assim: Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A uma árvore ele subiu para ver o Salvador. Para ver o Salvador. Repete aquela parte. Depois a segunda parte diz: passando Cristo por ali, o viu e o chamou. Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu. Mais ou menos. Eu não sei se estes são os gestos, mas estou a inventar. Mas eu vi alguém que estava a fazer os gestos. Rui, tens que vir aqui à frente, Rui. Vem aqui à frente, senta-te aqui. O Rui estava a fazer os gestos todos bem, porque o Rui cantou. Senta-te aqui e depois faz. Pode vir aqui à frente. Sentas-te aqui que hoje não é a Helena, hoje é o Rui. Não é a Helena, não é o Lucas. Não é o Lucas, hoje é o Rui. A culpa é do irmão Carlos. A culpa é do irmão Carlos. Ainda bem que o irmão Carlos tem culpa de uma coisa dessas.
Ainda bem que o irmão Castro tem culpa de uma coisa dessas. E tu nunca mais esqueceste, não é? Porque ele estava ali a fazer os gestos. Então vá, vocês veem os gestos que o Rui faz e ouvem aquilo que os adultos vão cantar, está bem? Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A uma árvore ele subiu para ver o Salvador, para ver o Salvador. Passando Cristo por ali o viu e o chamou. Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu, em tua casa entrarei eu. Não foi mal, os adultos até não estiveram mal hoje. Lembrando uma história que nós lembramos quando éramos pequenos, que tem esta particularidade, mas que conta uma verdade muito grande. É que não há limites para Jesus fazer coisas na nossa vida. Podemos ser pequenos, grandes, fofinhos, podemos ser qualquer coisa. O Senhor Jesus vai nos sempre encontrar, está bem? Combinado? Então os adultos agora vão ficar de pé, vocês vão fazer os gestos com o tio Rui e todos lá atrás fazem também os gestos porque vamos cantar a música que celebra o milagre de Jesus Agora é avô Rui. na vida de Zaqueu. Avô Rui. Hã? Avô Rui. Oh Rui, peço desculpa, é verdade, o avô Rui, porque o Rui agora já tem estatuto de avô. É o avô Rui. Ok. Vamos? Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A uma árvore ele subiu para ver o Salvador, para ver o Salvador. Passando Cristo por ali o viu e o chamou. Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu, em tua casa entrarei eu. Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A uma árvore ele subiu para ver o Salvador, para ver o Salvador. Passando Cristo por ali o viu e o chamou. Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu, em tua casa entrarei eu. Amém, amém. As crianças podem ficar, os adultos podem se sentar, mas eu vou precisar da atenção e também do movimento de alguns que estão sentados. Eu queria pedir que pudessem vir aqui à frente, juntar-se às nossas crianças, todos os alunos que ou esta semana ou na próxima semana começam as suas aulas. Podem vir aqui à frente, por favor. De todos De os níveis. todas as Faixas as etárias, faixas categorias, etárias, não de todos os níveis de ensino. E agora estão a perguntar o que é que o Ed está aqui a fazer. O Ed anda na escola. O Ed anda na escola. O Ed anda na escola. Muito bem. Hã? Me aguarde. Daqui a gente mesmo. Mas Está tudo? Todos cada, daqueles que na próxima semana vão para a escola ou esta semana começaram, já estão todos aqui à frente? Muito bem. São os Agora- alunos. Os alunos. Agora falta-nos aqui à frente os professores que já começaram a trabalhar, a fazer turmas, a preparar as aulas. Professores, por favor, venham à frente de todos todas os as níveis, disciplinas. de todas as faixas. Temos aqui desde o primeiro ciclo até à universidade. Muito bem, amados. Muito bem. Que coisa boa e bonita. Quase que ficávamos sem ninguém sentado aqui na congregação hoje. Mas ainda ficam alguns. Ah, pois, o Carlos estava... Alguém se estava a esquecer de vir. Amados, nós não queremos esquecer que no começar de um novo ano, pelos diversos desafios que enfrentam, nós precisamos de orar por vocês e nós vamos estar a orar por todos vós, por razões diferentes, quer os professores, os alunos, nos mais diversos desafios que têm, porque lá na escola é um lugar desafiante. A escola é um lugar desafiante. A academia é um lugar onde não é fácil viver e experimentar a nossa nova identidade em Cristo. Esta semana mesmo, partilhando de um tempo muito abençoado
com o pastor Alexandre Júnior, alguém que foi professor catedrático, que fez o seu percurso como professor na academia ao mais alto nível. Ele partilhava comigo as possibilidades e os desafios que ele teve enquanto professor de partilhar e de ser bênção na vida de colegas, de professores, de alunos. E, portanto, cada um de vós, quer professores, quer alunos, tem um papel muito particular que nós pelo qual nós queremos orar. Nós temos, e vamos considerar daqui a pouco, o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, e cada um de vós tem que ser um exemplo na escola onde vão estar. Desafios novos se aparecem para alguns de vós, não é? Alguns mudaram de escola, a Ana vai para a universidade, outros mudaram de escola, outros estão com outros desafios, com novos colegas. Lá, vocês precisam, de facto, dar o exemplo de quem Jesus é. Alguns dos vossos colegas, dos vossos professores, dos vossos colegas enquanto professores, terem contacto com Jesus, em muitas situações passa por vós. Então, nós queremos muito orar por vocês. Eles, de facto, são os nossos missionários nas escolas. Certo? Eles são os nossos missionários na escola. E nós oramos pelos missionários até no seminário. É preciso... Ok? É que nós temos 2 seminaristas agora. Yes! Até no seminário. Vocês precisam de seguir o exemplo de Jesus. Porque não é por estarem no seminário que isso alterou. Nós precisamos que vocês brilhem o brilho de Jesus. E então nós queremos deixar aí um lembrete para os mais pequeninos e para os mais velhos, mas queremos orar por vocês. E queremos muito que o Senhor vos guarde, vos abençoe, vos dirija, vos proteja e que, acima de tudo, possam ser sal e luz onde quer que o Senhor vos colocar. Amém? A igreja pode ficar de pé e vamos voltar o nosso coração para o Senhor, orar, pedir a bênção do Pai para a vida de cada um dos nossos queridos que aqui estão. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, continuamos na Tua presença como Tua Igreja aqui reunida nesta manhã e nos voltamos para Ti neste momento de uma forma muito particular, sempre com o nosso coração grato, com o nosso coração reconhecendo o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua bondade e fazemos-lo nesta hora também pedindo, Pai querido, que Tu abençoes e guardes a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, que eles possam realmente ser neste ano escolar, nas escolas onde eles vão estar, sal e luz, que eles possam ser o exemplo que Tu queres mostrar e revelar em cada lugar que Tu os colocares. Protege as suas vidas, Pai. Eles vão ser atacados de tantas formas, muitos vão rejeitar o amor de Cristo nas suas vidas, mas, Pai, protege, que o Teu Santo Espírito seja com eles, os possa dirigir e abençoar e que em tudo eles possam sentir a Tua presença e que em cada momento, em cada desafio, em cada relacionamento, o Teu amor, a Tua graça seja evidente e seja transformador nas suas vidas e através das suas vidas. Ó Pai, nós oramos certos que o poder é Teu, a graça é Tua, mas que Tu usas os Teus filhos e que tens colocado cada um deles nas suas escolas, quer os professores, quer os alunos, para serem bênção onde Tu os tens colocado e por isso nós, mais uma vez, Pai, te pedimos que os abençoes, que os dirijas, que os guardes, que os uses. Ó Pai, a nós dá-nos a graça de podermos caminhar, orar por eles e celebrar com eles aquilo que Tu estás a fazer nas suas vidas, em cada uma das escolas onde eles vão estar. Ó Pai, nós agradecemos todo o Teu cuidado, todo o Teu amor e oramos na certeza que para Ti nada é impossível e que as situações mais desafiantes que eles vão viver, eles as podem viver tranquilos, consolados e descansados no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Tudo isto nós oramos não por nós, mas oramos mais uma vez e sempre no nome que é sobre todo o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amados, nós não podemos esquecer de continuar a orar pelos nossos queridos, por estes que eu tenho a impressão que tive... Não, podem sentar, amados. Eu acho que fui muito... não tive muita fé e então fiz poucos marcadores. Vamos ver se isto é. Depois vais pedir à mamãe para... Vocês vão ter de outros. É porque eu fiz aqui uns mais para os mais pequeninos, outros para... Vocês podem partilhar aí. As meninas aí. Ok. Vou partilhar aí. Nós não vamos poder esquecer de continuar a orar por eles. Podes partilhar aí. E agora? Falta a Débora. A Débora está ali. A Débora. Depois você já tem aqui os outros. Lembrando que são luz, são exemplo, quer como professores, quer como alunos. Aqui para os nossos professores.
professores, por favor, partilhar. E não se esqueçam que nós vamos estar a orar sempre por vós. Não esqueçam isso. E a cada dia em que forem desafiados, confrontados com a vossa fé em Jesus, que Ele possa continuar a abençoar as vossas vidas e a serem sal e luz em cada lugar. Eu tenho a impressão que... Ok, o Filipe depois... Pois, Irmão Carlos, ok. Então, vá, os seminaristas depois recebem que eu depois faço chegar a vocês, que depois não chegou. Está bem. Todos têm. Faltam ali para os seminaristas, mas os seminaristas depois vão receber a seu tempo. O Irmão Carlos já se sentou, está. Ok, amados. Nós não temos a expectativa que eles sejam os melhores alunos das escolas onde estão. Provavelmente vocês não vão ser os melhores alunos. Se forem, é melhor. Não vão ser os melhores professores dos quadros. Podem não ser. Há uma coisa que nós queremos e desejamos muito e que o Senhor Jesus também espera, que vocês sejam a luz de Jesus, que brilhe com toda a excelência, com todo o amor, com toda a graça, aonde quer que vocês estejam. E o resto, o Senhor acrescentará. Amém? Amém. Podem sentar, amados. E não se esqueçam que vamos continuar a orar pelos estes nossos queridos. O que vamos ainda celebrar é algo que, obviamente, é verdade para os nossos queridos que vão para as escolas, é verdade para aqueles que amanhã não vão para a escola, mas vão para o seu trabalho, é verdade para aqueles que não vão nem para a escola, nem para o seu trabalho, ficam em casa. A verdade é que para todos nós, de uma ou de outra forma, o Senhor Jesus vai ser sempre o lugar de refúgio, Ele vai continuar sempre a ser o nosso Salvador, o nosso Cuidador, e nós queremos celebrar isso a cada dia. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que o Senhor nos permite ser, seja aonde quer que estejamos, possa honrar, possa celebrar o amor de Jesus. Amém? Amém. Eu ia pedir que pudéssemos ainda ter este tempo ficando de pé, louvando e celebrando Jesus, Salvador. Não há ninguém como Jesus, amados. Ele é único e maravilhoso. Quero louvar
E hoje as nossas crianças não vão subir nela, nós vamos ficar juntos. Queremos muito juntos hoje pensar, refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, aquilo que Ele tem para falar connosco através da Sua Palavra, e queríamos fazê-lo a partir de um versículo que nós já lemos a semana passada, 1 de Pedro, capítulo 2, peço que por favor possam abrir, 1 de Pedro, capítulo 2, e vamos ler o versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. E vou pedir a uma professora, os professores, os irmãos sabem, não é? É aquela dificuldade, onde é que são colocados. Os professores da nossa igreja, pela graça de Deus, as coisas melhoraram um pouquinho, não é? A irmã Alda está bastante mais perto, a Carla não ficou assim tão longe, a Mónica é que ainda está um bocadinho mais longe, temos que orar também por isso. Creio que a Marta ficou onde estava, na mesma escola, mas sempre tem esse desafio, não é? E tão difícil que às vezes se torna. Eu vou pedir à irmã Alda, por favor, que nos possa ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Muito obrigado, irmão. Amados, como é que foi esta semana? Aquilo que o Senhor Jesus tem vindo a falar connosco esta semana provocou alguma diferença? Teve algum impacto? Esta semana fomos melhor cidadãos, melhor portugueses, porque fomos exortados a sermos bons cidadãos da nossa nacionalidade. Fomos melhores empregados, funcionários, melhores patrões. Fomos lembrados que isso deveria acontecer. Será que esta semana vivemos mais conscientes da necessidade de que temos que viver neste mundo como forasteiros, tendo a consciência que não somos cidadãos deste reino, somos cidadãos de um outro reino e que temporariamente estamos aqui, ou vivemos como se a nossa eternidade fosse ser passada aqui? Como é que foi, amados? Sabem, o Senhor Jesus continua com a expectativa que alguma coisa se altere quando Ele fala connosco. Ele continua com essa expectativa. E o Senhor Jesus tem falado connosco, nesta circunstância, através do apóstolo Pedro. Ele já nos lembrou que santidade, amor e obediência estão absolutamente interrelacionados, estão dependentes, interdependentes. Já nos lembrou da necessidade de que as marcas da nossa velha natureza têm que ser anuladas, temos que as deixar para trás, porque não é natural que nós evidenciemos marcas de uma vida que já não é a nossa vida. Ele já nos lembrou que precisamos de ter uma atitude de desejo insaciável pela palavra, ao modelo, ao exemplo de uma criança que chora e que desespera pelo seu leitinho, o seu leite que o alimenta e que lhe dá crescimento e que o sustém. Ele já nos lembrou que nós precisamos, enquanto pedras vivas deste edifício que é a Igreja, nos possamos achegar, nos possamos conformar cada vez mais à pedra que é Cristo, Ele que é a pedra fundamental, o alicerce deste templo que é a Igreja. Nós já fomos lembrados que, sim, aquilo que temos lá em casa, o carro que conduzimos, aquilo que chamamos nosso, de facto não é nosso, tudo lhe pertence. A nossa vida lhe pertence, nós somos propriedade exclusiva dele e, portanto, tudo o que somos e temos lhe pertence. Já fomos lembrados disso, para que isso também, de alguma forma, molde a forma como nós vivemos. Já fomos lembrados que somos nação santa, abençoada, que somos parte deste templo onde Deus habita, a Igreja, que temos recebido da parte dele este ministério sacerdotal, numa total dependência de Cristo, o sumo sacerdote, e que precisamos de viver neste mundo como forasteiros, submissos às autoridades, é verdade, trabalhadores zelosos, é verdade, mas evidenciando a nossa nova natureza e identidade em Cristo. Isto é absolutamente tremendo, amados, e desafiante,
olhar para tudo aquilo que o Senhor tem falado connosco. O Senhor Jesus está a falar connosco, revelando de uma forma muito prática como precisamos de viver, precisamos de evidenciar as marcas naturais da nossa nova identidade em Cristo. E todas elas da maior importância. No início deste novo ano escolar, não podemos deixar de lembrar o que Jesus deseja que cada aluno, cada professor... Eu esqueci-me de perguntar se tínhamos aqui algum auxiliar da escola. Eu creio que não, que eu saiba não, não é? De repente podia ter cometido esta gafe, não é? Mas não, creio que não temos ninguém, não é? Mas o Senhor Jesus espera que cada aluno, cada professor, cada auxiliar, sejam, durante este novo ano escolar, missionários, sal e luz que transformam o ambiente daquela escola através da presença, da vivência do seu relacionamento com Cristo. O versículo 21 que nós lemos agora deixa claro que Jesus deseja que possamos seguir o seu exemplo. Viver de tal forma como se não fosse cada um de vós na escola ou cada professor a dar aulas, mas que fosse Jesus no vosso lugar. E sabem, este é sempre um desafio a considerar esta questão, porque o Senhor Jesus está a deixá-lo muito claro através do apóstolo Pedro. Ele deixou-nos um exemplo para seguirmos os seus passos. Ou seja, em cada momento lá na escola, em cada momento deste novo ano, aquilo que nós somos, fazemos, pensamos e dizemos tem que ser completamente coerente como se fosse Jesus a fazê-lo. E isso é, de facto, desafiante. Mas também somos desafiados, se calhar, a perceber o que é que isso significa. Obviamente, enquanto eu insistir a falar na escola, não pensem os que não vão para a escola amanhã que estão livres disso. Não, lá no trabalho, lá na vizinhança, lá na família, aonde quer que nós estejamos, sim, temos que ser igualmente testemunhas verdadeiras e autênticas de Jesus Cristo. E o que é que isto significa, amados? Claro que isto, creio eu, que exige logo da nossa parte uma decisão. Uma decisão. Será que nós realmente queremos ser como Jesus? Amados, queremos mesmo ser como Jesus? Ou isto é só daquelas frases que nós dizemos muito bonitas, mas depois na prática queremos mesmo ser como Jesus? Eu vou assumir que o vosso silêncio e a vossa apatia, como dizem cá em Portugal, quem cala consente. Mas, amados, isso significa que nós precisamos de reconhecer esse Jesus. De conhecer quem de facto Jesus é. Quais são as marcas, quais são os aspectos da vida de Jesus que nos leva a querer ser como Ele. Eu agora queria mesmo ouvir os irmãos. O que é que os irmãos veem em Jesus que vos agrada e que os irmãos querem reproduzir? O amor. Uau! Começamos, hoje na escola dominical lembrávamos isso. Entramos naquele que é o maior desafio para que tudo o resto aconteça. Mas o amor com toda a certeza. Quando consideramos o amor, do que é que estamos a falar, amados? Estamos a falar de um amor que se expressou de uma forma muito particular. Estamos a falar de um amor que se expressou na cruz. Os irmãos querem mesmo isso? Os irmãos querem mesmo? Agrada-vos reconhecer e conhecer o amor de Cristo? Isso é algo que vos anima olhando para Cristo? Os irmãos querem mesmo viver isso? Lá na escola? Com aquele professor? Com aquele aluno? Com aquele ministro? Uau, agora fui meter-me num problema. Nós queremos mesmo que um dos aspectos que nos agrada mais em Jesus é o seu amor. Considerando que o amor de Jesus se revelou e se manifestou para nós, em que Ele se entregou na cruz por cada um de nós, ou seja, significa que nós devemos nos entregar por aquele a quem amamos. Mas esta é uma ideia minha ou eu estou a exagerar na exegese do texto?
Ou será que o Senhor Jesus disse mesmo, será que Ele verbalizou mesmo que quando amamos os outros devemos amar neste padrão? No padrão de alguém que dá a sua vida pelo outro. Eu não estou longe disso, pois não? Parece que lá em João capítulo 15 Ele falou sobre isso. Agrada-vos a imagem de Jesus como alguém que ama? Vamos viver esse amor lá na escola? Eu percebo que agora ficaram mais preocupados. Eu também. Mas este é o padrão. Há outro aspecto que os irmãos acham que gostariam, que vos agrada em Jesus e que os irmãos gostariam de reproduzir nas vossas vidas, para além do amor? Compaixão. Já lá vamos, eu ouvi aqui compaixão. Como é que nós compreendemos a compaixão de Jesus? Em que Ele caminhava e olhava para as multidões e isso perturbava o seu coração e Ele não conseguia ficar indiferente. Porque sabem, mais do que ver cegos, coxos, famintos, sabem o que é que Jesus via? Ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidas. Agrada-vos isso em Jesus? Sim? Então, amados, o desafio é amanhã olharem para os vossos colegas, para os vossos alunos, para aqueles que estão perto de vocês e mais do que olharem para aquilo que conseguem ver e experimentar no seu relacionamento próximo com eles, olharem para eles e perceberem que eles precisam de salvação. E se relacionarmos isto com aquilo que lembrámos anteriormente, Jesus olhou com compaixão, mas o que é que Jesus fez? Jesus entregou-se na cruz por todos aqueles por quem olhou por compaixão. Fez tudo o que era necessário para que eles pudessem ser alcançados pela salvação. Agrada-vos a ideia de Jesus, alguém que olhava com compaixão? Muito bem. Mais, alguém estava há pouco a dizer outra... Ousadia. Ousadia. Marta, essa não está no meu guião da mensagem, então não podemos considerar, não estou a brincar. Ousadia. Ousadia. Jesus era ousado? Era? E com propriedade. Hã? Ousado com propriedade, porque ele era senhor, mas nós não temos que ter tanta propriedade. Pronto, de facto, se calhar dava jeito, mas não tenham problemas. Apesar de nós não sermos Jesus, Ele vai connosco para a escola, não vai? Então, Ele vai ser ousado em nós e através de nós. E a ousadia de Jesus resultou em quê? Em vidas transformadas. Em vidas incomodadas, às vezes, é verdade. Bom, em vidas que, em alguns casos e circunstâncias, o rejeitaram, é verdade. Mas Jesus não deixou ousadamente de dizer o que era necessário dizer para que eles entendessem e conhecessem aquilo que mais precisavam. A ousadia. Agrada-vos a ousadia de Jesus? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Mais. Só Mónica, por favor. Dependência do Pai. Já vamos ao perdão. Dependência do Pai. Agrada-vos. E esta é uma característica de Jesus que também, mais uma vez, é surpreendente. Porque eles e o Pai eram um e são um. No entanto, Jesus viveu na total e evidente dependência do Pai. Agrada-vos isso? Então amanhã, lá na escola, com aquele colega, com aquele aluno, com aquele professor, com aquele funcionário, com aquele vizinho, vamos depender do Pai. E sabem, eu creio que de depender do Pai vai precisar que nós façamos o exercício de quando, e isto vai mexer com a questão da compaixão, quando olharmos para alguns deles, olharmos não através dos nossos olhos, mas através dos olhos do Pai. E sabem como é que o Pai olhou para nós? Olhou com um amor tal. O Pai olhou para nós com um amor tal que deu o seu único filho, deu o que tinha de melhor para nos abençoar.
Mas está a ficar preocupado. Se calhar é melhor pararmos por aqui, senão... Mas a Silvia estava a falar do perdão. Agrada-vos a ideia de Jesus ser alguém que perdoava? Ou quando Jesus estava lá na cruz, em vez de exercer perdão, se calhar deveria ter exercido justiça e ter feito aquilo que muitos de nós, se calhar, gostaríamos que tivesse acontecido, ou que um dos que estava ao seu lado desejou que acontecesse. Era que Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade, aquele momento quase de tão triste que é, também caricato, de os discípulos pedirem a Jesus para mandar fogo do céu para os queimar a todos. Nós às vezes somos assim, mas Jesus não era assim. E não é assim. E se vos agrada isso, bom, então a expectativa é que lá, agora na escola, nós sejamos assim. Nós possamos perdoar, possamos exercer este perdão de uma forma tão real e tão intensa como o Senhor Jesus Cristo o exercitou e viveu e nos convida e nos convoca a experimentar também. Já passámos por alguns dos itens que eu tinha aqui no meu guião e que o Senhor tinha falado comigo. O exemplo. Pois, só que isso leva a que a gente considere todos estes, não é? Mas o exemplo é verdade. O exemplo de Jesus, que é algo que eu espero que nos agrade na vida de Jesus, então implica que nós sejamos esse exemplo lá. E exemplo para quê? Deixem-me só chamar a nossa atenção para alguns desses aspectos que eu espero que vos agradem em Jesus e que nós, por essa razão, queremos também reproduzir. Santidade. Santidade. Sabem? O Senhor Jesus podia ter evitado ter ido para o deserto ter aquele encontro com Satanás. Podia, não podia? Claro que podia. Mas ele não evitou. Mas sabem, isso não beliscou em momento nenhum a sua santidade. Mas esse foi um momento extraordinário para Jesus mostrar o que é santidade. E não se deixou corromper. E sabem, alunos, todos vocês estiveram aqui, todos os professores, todos aqueles que não são alunos nem professores e que amanhã vão estar algures, todos nós somos diariamente testados nesta matéria. Porque diariamente Satanás anda aí a tentar criar prejuízo para a nossa vida, a tentar levar-nos ao pecado. E Jesus não evitou esse encontro, mas lidou com ele com toda a santidade, não se deixando corromper e afastando a tentativa de corrupção que Satanás trazia para ele. Gostam dessa ideia de que Jesus era realmente alguém que vivia uma santidade perfeita? Então nós vamos levá-la lá para a escola. Vamos levá-la para a escola. Eu queria trazer um aspecto que eu não sei se é assim tão agradável e se os irmãos gostam. Mas o sofrimento que Jesus experimentou é alguma coisa que vos agrada na pessoa do Senhor Jesus? Não estou a dizer que o sofrimento foi bom, mas como marca da sua caminhada, a forma como Jesus sofreu. E sabem, Jesus sofreu na cruz, mas Jesus não sofreu só na cruz. Jesus foi rejeitado, foi traído, foi algumas vezes maltratado, é verdade, fisicamente, mas Jesus sofreu e foi exposto a muitos momentos de sofrimento. E sabem, em nenhum deles o Senhor Jesus vacilou. Ele sempre compreendeu porque é que aquele sofrimento estava a acontecer e não perdeu o seu foco. Não perdeu o seu foco naquilo que eu creio que espero e seja também uma boa marca e que vos agrade. Como é que Jesus lidou com a missão? Jesus tinha uma missão? Sim, Jesus tinha uma missão. Aliás, há um momento muito interessante em que Jesus evidencia isso. Foi o momento em que estavam lá no Getsemane e vieram os guardas e um dos discípulos tira uma espada e quer enfrentar e ainda fere um dos soldados. E Jesus é muito claro em dizer o foco e relembrar o foco da missão. Ele lembra, olha, se eu quisesse, se eu desejasse, vinha um exército de anjos para me defender. Mas como é que eu iria cumprir a missão?
Nós estamos aqui para cumprir a missão, lembrou o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 26, 54. Como, pois, cumpririam as Escrituras, segundo as quais estava registado que assim havia de ser. Jesus cumpriu a missão. Trouxe-lhe sofrimento, é verdade, mas Jesus cumpriu a missão. Agrada-vos essa ideia? Há um aspecto na caminhada do Senhor Jesus que sempre me é muito desafiante. A forma como o Senhor Jesus Cristo perseverou, permaneceu. E isso foi levado até ao extremo. Quando o Senhor Jesus ora ao Pai, lá em João capítulo 17, ele afirma isso: glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Ou seja, ele permaneceu. Ele permaneceu. Ele permaneceu ao ponto que o autor da Carta aos Hebreus diz para nós olharmos para Cristo, Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que permaneceu, Ele que não desistiu, Ele que nunca deixou para trás, nunca desistiu de cumprir a missão que o Pai lhe tinha dado. Esta determinação é algo que me agrada muito em Cristo. E eu gostava muito que cada um de nós pudesse evidenciar. O serviço. As crianças que estiveram na EBF, onde é que estão elas? Levantem o braço. Estamos aqui. Como é que nós na EBF aprendemos sobre Jesus a servir? O que é que Jesus fez? Sim, ele morreu na cruz, mas antes de morrer na cruz ele fez uma outra coisa. Diz. Lavou os pés, Ritinha, não foi? Jesus, a certa altura, estava com os discípulos à mesa, cingiu-se com uma toalha, pegou numa bacia de água e naquele dia ele ensinou duas coisas aos discípulos. Ensinou serviço e ensinou a ser humilde, a serem humildes. Duas marcas que me atraem muito em Jesus. É que ele serviu e ele foi humilde. Sim, essas são duas marcas que precisam de estar muito evidentes lá na escola durante este ano. Mais do que qualquer outra coisa, também precisamos de evidenciar àqueles que estão próximos de nós corações humildes, corações servos. Porque Jesus, Paulo, quando escreve aos Filipenses, é muito claro. Jesus podia ter feito qualquer outra coisa, mas não, ele abdicou da sua glória, abdicou de tudo aquilo que era, veio até nós, viveu como nós, lavou os pés aos discípulos. E já agora não deve ter sido muito agradável. Sim, diz, querido. E também, ele acalmou o mar quando era preciso, ele serviu, ele cuidou, não foi? E fê-lo com um coração humilde. Então, duas marcas que eu espero que, se vos agradarem Jesus, vocês precisam de evidenciar na escola durante este ano. Mas eu queria terminar com a última marca. Os irmãos acham que Jesus era alegre? Sim. Tenho a certeza disso? E tinha sentido de humor. Diz, Ismael. E tinha sentido de humor. A sério, conta lá uma. Agora... Não, há montes delas, não, Ismael, há montes delas. Mas Jesus tinha sentido de humor, amados. Aliás, ser discípulo de Jesus, em muitos momentos, foi horrível, não é? Porque Jesus parecia que estava a brincar com eles. Trouxeram pão ou trouxeram pedras? A gente trouxe pedras a pensar que ia transformar. Não, hoje não transformamos pedras em pão. Não. Jesus fez cada coisa com eles. Jesus tinha um sentido. Eu acho também que Jesus tinha um sentido de humor tremendo. Jesus afirmou mais do que uma vez que tinha gozo. A sério, amados. Ele estava na glória junto com o Pai. Ele estava naquele lugar glorioso, abdicou daquilo tudo, veio para o pé de nós, veio passar por estas situações todas e tinha gozo, tinha alegria. Sim, tinha. Ele disse que tinha. Ele não só disse que tinha, como ele disse que desejava que nós tivéssemos o que ele tinha. Agrada-vos o facto de Jesus ser alguém alegre? Eu agrada-me muito, amados, de Jesus ser alguém que, de facto, evidenciava uma alegria
única. Uma alegria que nem sequer nós conseguimos experimentar, porque era a sua alegria, e sendo dele, obviamente é perfeita, maravilhosa. Mas ele convida-nos a experimentar essa alegria também. Então, se vos agrada isso, então vamos lá na escola também ser gente alegre, gente feliz. Os irmãos sabem o que é que eu penso sobre isto, não é? Que nós somos quê? O povo mais feliz ao cimo da terra. Sabem, eu no retiro de pastores tive que dizer isto. Estava lá e alguns pastores aquilo parecia que era uma tristeza, mas às vezes até os pastores estão tristes. Não é, pastor Macaé? Às vezes os pastores estão desanimados, não estão alegres. E precisamos estar alegres. Precisamos ser gente feliz. Amados, se a alegria é uma marca que vemos presente em Jesus e que nos agrada, Ele tem a expectativa que nós possamos levar essa alegria para a escola. Amados, já falámos de tanta coisa importante. Já falámos do amor, já falámos do perdão. Não falámos de um assunto que se calhar seria importante. Como é que Jesus se relacionou com o pecado? Agrada-vos a maneira como Jesus se relacionou com o pecado? A mim agrada-me. Sabem porquê? Porque Jesus não pecou. E eu gostaria tanto de conseguir reproduzir na íntegra essa marca de Jesus. Mas Jesus viveu assim, sem pecado. Nunca pecou. E teve muitas vezes em situação em que o que estaria na expectativa normal de um ser normal era pecar. Jesus nunca pecou. Essa é uma das marcas que me agrada muito em Jesus. Jesus nunca pecou. Eu queria muito que nós pudéssemos levar essa marca connosco também. Mas já falámos sobre o sofrimento, sobre a compaixão, sobre o serviço, sobre o perdão, sobre a alegria, sobre a humildade. Amados, se desejamos ser este exemplo, há pouco o irmão Telmo falava sobre isto, se desejamos ser este exemplo que Jesus nos deixa, então é muito simples. Então vamos seguir o seu exemplo e vamos viver intensamente isso. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Alguém pode abrir João 13, versículo 15? João 13, 15. Isto a propósito do momento que nós aqui já lembrámos. É verdade que esta afirmação de Jesus é dada numa circunstância, mas eu creio que não exageramos na exegese do texto quando aplicamos isso a tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito e dito para nós. João 13, 15. Alguém pode ler? Porque eu lhe dei um exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ok? Jesus deixou o exemplo. Para quê? Para que nós o possamos fazer. E é interessante, amados, que tanto Pedro como João, dois apóstolos que caminharam muito próximos dele, nos deixam também essa mensagem. Nós já lembrámos há pouco no versículo 21 de 1 de Pedro 2. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos um exemplo para que possamos seguir os seus passos. Alguém pode abrir 1 de João, capítulo 2 e versículo 5? 1 de João, capítulo 2, versículo 5. 5 e 6, já agora, os dois versículos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então parece que não chega só dizer que estamos nele e ler aquilo que ele disse e que ele falou. Precisamos de andar nele. Precisamos de viver como ele viveu. Precisamos de viver à imagem do seu exemplo. Jesus tem essa expectativa. Bom, então é muito simples. Vamos continuar a ler a Bíblia. Queridos alunos, queridos professores, eu sei que têm muita coisa para ler, mas por favor, há um livro que não podem deixar de ler ao longo deste ano, a Bíblia. Ele é o nosso mais importante manual. Precisamos continuar a ler a Bíblia. Precisamos de continuar a ouvir aquilo que o Senhor Jesus fala connosco. Temos considerado o Sermão do Monte. Leiam e releiam o Sermão do Monte. Ele é tão importante para nós percebermos aquilo que Jesus espera que nós vivamos. Na Bíblia, nós vamos encontrar verdadeiramente resposta para todas as questões que nós possamos enfrentar. É verdade. Se estiverem lá na escola, quer um professor, quer um aluno, que nos traga algum desafio à nossa vida, que nós nunca enfrentámos, na Bíblia nós vamos encontrar resposta para isso. Eu estou certo do que estou a dizer. Porque esta é uma palavra viva, eficaz e que sempre trará resposta às nossas vidas. Na Bíblia nós vamos encontrar exemplos
para todas e quaisquer situações que nós possamos enfrentar. E, portanto, precisamos de continuar a ler. Precisamos de continuar a orar, falar com o Pai. Precisamos de ter esta comunhão. Há pouco lembrávamos isso, a dependência do Pai. Essa dependência do Pai vai se manifestar na medida em que, amados, lá na escola, mesmo que não estejam em sítio que possam fechar os olhos, orem ao Pai. Mas de preferência tirem um tempinho também para orar no vosso quarto, em qualquer outro momento. Precisamos continuar. Precisamos de manter ativa a nossa comunicação com o Pai. Precisamos da comunhão. Alunos e professores, vocês não estão sozinhos. Nós assumimos aqui o compromisso de caminhar convosco, de orar por vocês, e vocês oram por nós, os que já não vamos à escola, mas precisamos da comunhão, precisamos da intimidade, da proximidade, da comunhão do corpo. Nós estamos juntos nesta jornada. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter comunhão, interdependência no corpo. Bom, então torna-se muito simples esta jornada de sermos lá na escola aquilo que nos agrada muito ver em Jesus. Já agora, amados, e para terminar, Marta, é mesmo para terminar. Sabem, nós aprendemos agora no retiro dos pastores que uma das coisas que na comunicação dos pastores às vezes é triste, é que o pastor que está a pregar e diz vamos terminar, isso não significa nada. Porque não termina, vai continuar sempre. Não, mas agora é mesmo para terminar. E a Marta ensinou-nos sobre isso. Para terminar, amados, importa não esquecer, é muito importante, que indo para a escola, estando na escola, estando no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós em momento nenhum possamos esquecer a obra redentora de Cristo. Esta obra que está aqui registada no versículo 24 e 25. Os irmãos ainda têm as vossas Bíblias abertas, que Pedro, capítulo 2, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Amados, nós estamos lá na escola, nesta condição, mas é bom não esquecer, não podemos esquecer que para estarmos lá nesta condição, Jesus teve que morrer na cruz. Não podemos em momento esquecer isso, em momento nenhum esquecer isso. Ter na nossa vida a convicção e a compreensão que, obviamente, temos que tomar uma decisão muito séria. Temos que tomar uma decisão de lhe entregar a nossa vida. O apóstolo Pedro tem falado sobre vidas regeneradas, falou já isso no capítulo 2. No capítulo 2, ele fala-nos disso. Fala de vidas regeneradas, transformadas. E para isso acontecer, nós precisamos de entregar a nossa vida a Jesus. E eu hoje queria deixar um convite muito sério, amados. Vai ser muito importante não se esquecerem amanhã de irem para a escola, no horário certo, com o material escolar todo. Mas vai ser muito mais importante que tudo isso, levarem no vosso coração o Senhor Jesus. E para isso acontecer, temos todos que tomar uma decisão. E eu queria muito desafiar a todos, os que vão para a escola e os que não vão para a escola. Se por acaso, se por um mero acaso, ainda não fizeram esse convite, por favor, não deixem hoje de o fazer. É muito simples. É falar com Jesus, que sempre nos ouve, e reconhecer perante Ele a nossa necessidade, afirmar o nosso arrependimento e receber no nosso coração aquilo que só Ele pode dar, que é uma nova vida, uma vida que é restaurada lá na cruz pelo seu amor por nós. Se alguém, amados, se algum dos nossos alunos ainda não tem esse material para levar amanhã para a escola, hoje tem que o fazer. O Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 12, deixa isso muito evidente quando, a certa altura, e contando uma pequena história, pergunta: se hoje te pedirem a tua vida, aquilo que tens preparado, para o que é que serve? O material escolar, os livros, a mochila, tudo serve para quê se Jesus não for connosco amanhã para a escola? Não serve para nada. Então, é muito importante, amados. É muito importante para nós, amanhã, cada um de nós, quer na escola, quer nos trabalhos, podemos evidenciar e manifestar aquilo que nos agrada em Jesus e que esperamos que através da nossa vida os outros possam também receber, tal como lembramos hoje. É muito importante que a gente o receba no nosso coração. E por isso que nenhum de nós hoje
saia daqui ou termine este dia sem que esse convite seja feito. Amém? Amém. Então, se alguém precisa de o fazer, não deixe de o fazer. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração. A escola é um lugar difícil. O mundo é um lugar difícil para viver. É um lugar muito difícil para viver. Mas sabem, foi a nós que o Senhor Jesus convocou para sermos sal e luz. A certa altura ele diz, olha, se nós nos calarmos, quem é que vai falar? As pedras vão falar. Ai de nós que as pedras falem. Porque é a nós que ele nos tem convocado para sermos portadores desta mensagem, não só portadores de uma mensagem, mas portadores de uma vida que evidencia estas marcas maravilhosas de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir, Pastor Macaia, pode, por favor, vir aqui à frente, orar por nós, pedindo a bênção do Pai para as nossas vidas, a proteção dele. É mesmo muito bom estar ao lado deste servo do Senhor, que marcou muito, muito, muito a minha vida. Nem eu nunca acho que pude dizer isso, mas muito, muito. Vamos orar juntamente com o pastor. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente nos apresentamos diante de Ti, diante destes irmãos, diante do Teu servo, pastor Barata. E nesse desafio que nos chegou através dele, mas vindo de Ti, lembrando a condição de cada um de nós, no fundo, ou somos professores ou somos alunos, não há uma terceira via. A Tua presença, a Tua capacitação são indispensáveis. Senhor, compreendemos que ontem foi mais fácil do que hoje e amanhã será ainda muito mais difícil. Mas, Pai, no fundo é como Daniel e os seus colegas enviados para a Babilônia, ou como Moisés voltar ao Egito para ser outra coisa do que tinha sido antes de sair de lá pela primeira vez. Pai Santo, como podemos brilhar sem a Tua luz? O desafio é aquele que diz que está nele, temos de andar como Tu andaste. E eu olhando para Ti, que vamos tropeçar menos, que vamos aguentar mais quilómetros de caminhada. Contamos contigo, porque tens garantido que estarás conosco até a consumação dos séculos. E em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, amados, enquanto escutamos o pós-lúdio e depois sairemos. Muito obrigado. Perto de Ti quero estar, criaste a terra e o céu, eu tremo na Tua presença, glória, glória no Teu santuário, majestoso em Teu esplendor, só a Ti todos adoram, toda a terra vai declarar, Teu amor está em todo lugar, os campos exaltam, brame o mar, vamos fazer